Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Como prometido, vamos falar sobre fundos imobiliários. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Marques, mais conhecido como Tico. E antes da gente entrar nesse assunto de fundos imobiliários aí, que vai ser um assunto legal, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho para receber mais notificações e voltamos logo depois da vinheta. Fui! Voltamos. Bom, vamos falar sobre fundos imobiliários. Antigamente existia aquele conceito dos mais antigos que quanto mais imóveis tinha, mais segurança você tinha no seu futuro. Né? Antigamente o pessoal que tinha muitos imóveis, bens, eram considerados pessoas muito ricas. Né? E isso foi mudando com o passar do tempo. Meu pai mesmo, não sei se o pai de vocês também era, mas você tem que comprar imóveis para alugar, para amanhã você ter renda. Então assim, até hoje muitas pessoas trabalham desse jeito, né? Mas mudou muito. Por isso que chegou os fundos imobiliários. Fundos imobiliários é uma forma de você ter vários tipos de imóveis, galpões, shopping centers, prédios empresariais, prédios residenciais, sem você ter que comprar sozinho esse imóvel, certo? Vou dar um exemplo. Você tem um apartamento que você alugou por R$1.500, ou seja, você foi lá, comprou o apartamento lá por 200, 250 mil e tem uma renda de R$1.500, uma renda passiva. Eu já falei sobre isso no outro vídeo. O que é renda passiva? Só olhar lá no histórico aí do canal. Então você tem uma renda de 1.500 passiva. Vantagem, você investiu sozinho no seu imóvel. Desvantagem, você só tem um inquilino. Ou seja, se esse inquilino resolve sair, essa renda que você tem passiva passa a ser uma despesa passiva, né? Então assim, você investiu 200 mil em um imóvel e um inquilino, beleza? Nos fundos imobiliários já são diferentes. Quando você compra cotas, existem vários investidores comprando a mesma cota. Esses investidores dão esse dinheiro para uma empresa que administra essa cota. Por isso que é sempre importante estudar o fundo que você está aplicando. Saber qual empresa que administra, aonde que vai o seu dinheiro, se é em galpões, se é em prédios residenciais, se é em shoppings, enfim. Esses administradores compram esses imóveis, ou provavelmente eles já têm, e você está só agregando nesses imóveis também. Quando esses imóveis pagam aluguéis, volta o dinheiro para os administradores. Eles pagam todos os custos que precisam ser pagos e volta o lucro para aquele grupo de investidores. Ou seja, você recebe aluguéis em forma de dividendos do que você comprou. Então assim, quando você compra cotas, esse fundo que você comprou pode ter diversos imóveis. Né? Que nem, vou dar um exemplo aqui que você comprou um apartamento de 200 mil. Você poderia pegar 200 mil, comprar 50 mil reais de um tipo de cota, de um fundo imobiliário, pegar 50 mil reais, colocar em outro tipo de fundo imobiliário, outros 50 mil em outro fundo e 50 mil em outro fundo. Ou seja, você dividiu os 200 mil em 4 tipos de fundos imobiliários. E cada fundo imobiliário pode ter vários imóveis, de vários segmentos. Então a vantagem, se você está com 4 cotas de 4 fundos imobiliários, e um inquilino de um fundo ele sai do imóvel, você ainda tem outros 3 fundos recebendo. Você não fica desamparado, você ainda continua recebendo. Só que provavelmente esse fundo que tem 19, 20 imóveis, um inquilino saiu. Então você está recebendo ainda 19 aluguéis lá. E você recebe de acordo com a cota que você tem. Se você comprar 10 cotas, você vai receber referente a 10 cotas. Vamos supor que os fundos imobiliários estão pagando R$1 por cota. Você tem 10 cotas, você vai receber R$10. Se você tem 100 cotas, você vai receber R$100. Se você tem 1.000 cotas, você vai receber R$1.000. Agora, você imagina você ter 200 mil reais em cotas, né? Provavelmente você vai conseguir receber os mesmos 1.500 que você estava recebendo em um apartamento com um inquilino. Entendeu? Deu para entender mais ou menos o que significa os fundos imobiliários? Você está investindo em fundos de imóveis, né? Agora, assim, dentro de fundos imobiliários, existem 3 categorias que são as mais usadas, que são fundos imobiliários de tijolos, fundos imobiliários de papéis
e fundos de fundos, tá? Hoje, pessoal, eu não vou falar que fundo que é melhor, qual fundo que é pior, onde você aplicar. Hoje eu vou falar o que é fundos imobiliários, tá? Depois, lá na frente, eu vou colocar exemplos. Ó, esse fundo aqui, ó, XRF11, é desse tal fulano, é essa empresa que administra, ele tá pagando tanto de dividendo por mês, mas não é hoje, tá? Então vamos lá, fundos de tijolos. Existem várias categorias de tijolos. Quando você investe em fundos de tijolos, você está investindo em imóveis assim, como se fosse seu mesmo. Entendeu? Shopping center, existe fundos que tem 20, 30 shopping centers, existe fundos que são lajes corporativas, existe fundos de empresas de prédios residenciais, existe fundos de prédios comerciais. Então, assim, quando você investe em fundos de tijolos, é como se um pedacinho daquele shopping é seu, um pedacinho daquele prédio é seu, um pedacinho daquele outro empreendimento é seu, galpões comerciais, um pedacinho daquele galpão é seu, igual ao Mercado Livre. Ele aluga galpões de logística. Esses galpões não são dele, mas existe um fundo que é dono desse galpão. E quando você compra esse fundo, você está recebendo aluguel do Mercado Livre. Entendeu? Isso foi só um exemplo. Existe também os fundos de papéis. Fundos de papéis nada mais é, como que eu vou explicar? Você está investindo para receber dívidas, tá? Bem assim, resumidamente. O fundo de papéis, ele vai muito pelo CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. É uma sigla CRI. Ou seja, quando a pessoa pega empréstimos para o ramo imobiliário, ela tem que pagar. Quando ela paga esse empréstimo, quem recebe é quem emprestou o dinheiro. E quando você compra essas cotas, você que está emprestando dinheiro para essas pessoas, entendeu? Lembra lá que eu falei no outro vídeo da LCI, linha de crédito imobiliário? Esses fundos de papéis também são atrelados à LCI, que a LCI é quando os bancos emprestam dinheiro para o ramo imobiliário. E esses fundos de papéis também recebem em cima das LCIs, beleza? E também existe o fundos de fundos. Fundos de fundos nada mais é do que fundos imobiliários investindo em próprios fundos imobiliários. Ou seja, às vezes a pessoa quer investir em vários fundos e ela não tem tempo de ficar olhando fundo a fundo, analisando qual tipo de fundo que é melhor para ela, porque isso daí você precisa estudar. Não é porque o seu amigo falou, eu invisto no CRF11, que você vai lá e vai comprar. Não, você tem que ver o que é melhor para você, entendeu? Tem que analisar. E nos fundos de fundos, o que acontece? Já praticamente dentro de um fundo, tem 30 fundos imobiliários que você poderia investir sem ter que estudar. Você vai estudar só esse fundo de fundos. Porque esse fundo de fundos já investe em todos os 30 que você queria. Ou seja, em vez de você estudar 30 fundos imobiliários que te interessa, você apenas estuda um. Existem suas vantagens e desvantagens, tá, pessoal? Eu não vou falar sobre isso agora. Mas fundos de fundos nada mais é do que você investir em um fundo que ele investe em vários fundos imobiliários. Beleza? Então assim, hoje o vídeo foi rapidinho. Eu acho que deu para vocês entenderem o que é fundos imobiliários. Daqui para frente a gente vai começar a falar muito sobre ativos, passivos, tá? Ações. E agora, quando eu for explicar como estudar ações e fundos imobiliários, a tela vai ser a mesma. Por quê? Porque a análise é a mesma. Os indicadores, se é bom ou não, é a mesma. Então, assim, eu não vou entrar no foco de estudar agora. Quando eu for estudar ações e fundos imobiliários, vai ser uma tela só para os dois. Tem os indicadores, o ROI, o EBITDA, o valuation, o dividend yield. Então, assim, tem vários indicadores para você saber se isso é bom para você ou não. Beleza? Pessoal, antes de sair, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber os novos vídeos. Eu estou me esforçando aí para tentar trazer um conteúdo muito resumido na nossa linguagem para vocês entenderem o que é o que, tá bom? No próximo vídeo, igual eu falei, eu vou falar sobre ações, o que são ações. Então, acompanhe aí. Se você não quiser perder o que é ações, como funcionam ações, ativa o sininho. Pessoal, fica com Deus, bom domingo e a meta é vencer. Fui!